encontro com cabeça de cuia. Olá, o meu nome é Ronildo. Eu tenho 76 anos de idade e moro no estado do Piauí, aqui no Nordeste. Nos tempos antigos, quando eu era jovem, esse sertão árido, a vida todo dia era um desafio, entre sol forte que queimava a terra seca e a noite escura que trazia com ela os seus mistérios e as coisas estranhas que não são desse mundo, mas que acompanham a gente que vive nessa região. Eu trabalhava na fazenda do seu Zé Mulato, um homem idoso, mas muito sábio, que tinha percebido de Deus um dom de contar histórias. Aquele cabra sabia contar histórias como poucos, principalmente as de assombração, que faziam qualquer um duvidar da própria coragem. Eu já trabalhava com ele há algum tempo. Como ele era bem mais velho e os filhos moravam longe, ele deixava quase tudo comigo. Eu tocava a fazenda, organizava tudo, dava ordem aos peões e via se estava indo tudo certo. Eu cuidava da fazenda em termos gerais. Bom, tudo corria bem, porque deixando a modéstia de lado, eu era muito bom no que eu fazia e o seu Zé ficava com tempo para cuidar de outros negócios que ele tinha. A fazenda ficava meio isolada, um pouco longe da cidade. Era um lugar bem bonito durante o dia, mas quando a noite caía, a escuridão trazia coisas estranhas. Tinha gente que dizia ver assombração, visagem e até tinha a história de gente virando bicho, mas eu confesso que eu não acreditava muito nessas coisas. O seu Zé sabia disso tudo e gostava de ficar me contando das experiências dele com o sobrenatural. Ele era um homem muito vivido e me contava de tudo. Mas o que mais me chamava a atenção era um bicho que se dizia chamar cabeça de cuia. Dizia o seu Zé que esse bicho era um cabra ruim, que maltratava a mãe e foi amaldiçoado por ela a viver no rio para todo sempre, como se fosse um tipo de peixe, sabe? Ele contava que esse bicho era um ser muito magro, que chegava na borda do rio de mansinho, como quem não quer nada, e puxava o homem desprevenido para o fundo d'água. Eu zombava muito do velho quando ele contava que tinha visto esse bicho e que só tinha escapado, porque sempre andava com uma garrucha na cintura e deu um tiro bem na cara dessa criatura. Lógico, eu não acreditava em nada, eu até pensava que ele só queria dar uma lição na gente. Mas o pior é que ele sempre falava com um ar muito sério e sempre me recomendava a não me aventurar em águas de um rio durante a noite. Como eu nunca tive sequer interesse em nadar ou pescar durante a noite, para mim não importava muito. Até que aconteceu uma coisa que mudou completamente a minha vida. Naquele dia, eu e os meus dois colegas, o João e o Antônio, que também trabalhavam na fazenda, estávamos voltando da roça após um exaustivo dia de trabalho com a terra e os animais que nós tratávamos durante todo o dia. A gente sempre gostava de pescar, só que a gente gostava de fazer isso aos sábados à tarde, quando a água estava boa e até dava para ver os peixes. Porém, naquele dia, o Antônio disse que tinha comprado uma cachaça da boa e que tinha trazido de Minas Gerais e meio que para dar uma relaxada da lida. Ele convenceu a mim e o João a irmos com ele pescar no rio aquela noite e que não teríamos que trabalhar no dia seguinte. A gente nem pensou duas vezes. Passamos em casa rápido, pegamos as varas e fomos até o rio. O sol já estava se pondo quando a gente chegou. Levamos uma isca, mas nem pensamos muito em pescar. Sentamos na margem com os pés na água e ficamos tomando cachaça, comendo um tira-gosto e jogando conversa fora.
A noite foi subindo, assim como a cachaça, e até conseguimos pegar uns peixinhos. Nós estávamos lá já há algum tempo, quando começamos a sentir um mau cheiro subir no ar, como se fosse um fedor de podre, de carniça. Pensamos até que pudesse ser algum animal morto, sei lá, mas estávamos lá há tanto tempo e não tínhamos até então sentido nada. Foi quando um mau cheiro de animal podre apareceu do nada. A gente não estava entendendo mais nada daquela situação. Eu mesmo até tentei ignorar, mas o fedor estava tão forte que eu tive que me levantar. Coloquei a minha vara de pesca no chão e fui dar uma olhada enquanto os dois continuavam sentados. Eu dei uma olhada em volta, mas não achei nada. Foi quando eu comecei a ouvir uma coisa na água, como se algo estivesse se mexendo. Eu falei para os dois ficarem de olhos abertos, mas eles estavam tão bobos com a cachaça que nem me deram ouvidos. Disseram que deveria ser só peixe mesmo, mas para nossa surpresa, ouvimos de novo, só que bem mais alto, como se alguém estivesse batendo pernas na água. Chegou até levantar um pouco d'água porque começou a se agitar muito. O José, que era mais esperto, não estava tão tonto da bebida e já foi se levantando e tirando as coisas de perto. Porém, o Antônio estava bem pior que a gente e não teve tanta sorte e nem foi tão rápido. Quando ele estava se arrumando para levantar, do nada ele levou um tombo e caiu de cara na terra na margem do rio. A gente até pensou que ele tivesse só escorregado. Ele estava meio tonto, mas ele não se levantou. Ele virou-se debatendo e chamou por nossa ajuda. Foi aí que a gente viu que tinha alguma coisa tentando puxá-lo com a mão bem no tornozelo. José e eu fomos correndo para onde o Antônio estava e já fomos segurando ele, puxando para trás com toda a força que a gente tinha, mas nada acontecia. O que estava puxando ele para dentro do rio era bem mais forte do que a gente. Antônio, coitado, estava desesperado. Puxava e batia as pernas tentando se soltar, mas aquilo que o estava puxando não o largava de jeito nenhum. Mas eu, que sempre andava com uma faca, consegui ver um pouco da mão que estava o segurando pelo pé. Era um troço muito esquisito, meio viscoso e até luminoso. Aquela coisa era toda enrugada, fétida, fedia demais. Eu nem pensei duas vezes quando vi aquele troço. Puxei a faca da cintura e dei uma cravada na mão daquela coisa. Sei lá o que era aquilo. Na mesma hora, a mão soltou o Antônio e a gente conseguiu puxá-lo de volta para a terra. E já fomos nos virando para irmos embora, mal pegando as varas de pesca e deixando os peixes e a cachaça para lá mesmo. Quando a gente estava se preparando para sair correndo, eu olhei para trás e vi o que diabos era aquilo que tinha agarrado o Antônio. Aquele bicho levantou a cabeça para fora d'água e eu pude ver com os meus próprios olhos. Era um homenzinho, porém muito velho, cheio de rugas, com a pele cinza e meio machucada e tinha um cabelo longo, meio cacheado e dava a entender que também era oleoso. O rosto era muito velho também, com 2 olhinhos amarelos, bem pequenos e uma boca grande, cheia de dentes pontiagudos. Quando eu vi aquela coisa, eu levei um baita de um susto e senti muito nojo. Era um troço realmente repugnante. Saímos afora sem olhar para trás, correndo do jeito que podíamos, e cada um foi para sua casa tremendo de medo. Voltamos para a fazenda no dia seguinte e contamos tudo ao seu Zé Mulato. Ele ficou nos olhando em silêncio e então deu uma risadinha e disse que os errados éramos nós, porque ele já havia cansado de nos avisar para ficarmos longe do rio durante a noite. E assim pagamos o preço por não levar a sério, mas disse também que nós éramos sortudos por termos conseguido escapar e que tomara que tivéssemos aprendido uma boa lição. Desde então, eu aprendi a escutar mais atentamente os sons da noite e a observar com olhos treinados as sombras que se movem no horizonte e também a respeitar as histórias contadas pelos mais velhos.
pois no sertão, muitas vezes, as lendas têm muito mais verdade do que nós imaginamos. Bom, esse é o relato, espero que vocês gostem. Eu desejo a todos uma ótima noite. Premonições, cuidados e a última conversa. Aceitar a partida de um ente querido é um dos desafios mais difíceis que podemos enfrentar em nossa jornada humana. É um momento de profunda dor e tristeza, pois nos confronta com a realidade da impermanência da vida e a inevitabilidade da morte. No entanto, é importante compreender que o processo de aceitação é parte essencial do nosso processo de cura emocional e espiritual. Ao aceitar a partida de quem amamos, estamos reconhecendo que a vida é uma série de ciclos e que a morte é apenas uma parte desse ciclo. Embora possa parecer difícil de compreender inicialmente, é fundamental lembrar que a morte faz parte da existência humana e que todos nós, eventualmente, enfrentaremos esse inevitável. Aceitar a partida não significa esquecer ou negligenciar o amor e as memórias que compartilhamos com essa pessoa. Muito pelo contrário, significa honrar a vida que ela viveu, celebrar suas conquistas e lembrar dos momentos preciosos que passamos juntos. A aceitação nos permite reconhecer que essas memórias e conexões permanecem vivas em nossos corações, mesmo que a pessoa física já não esteja presente. Boa noite a todos do canal. O meu nome é Viviane. Eu quero que me chame pelo meu nome real, porque eu não poderia estar menos preocupadas com o que as pessoas irão achar de mim, se eu sou louca ou não, porque normal eu nunca fui mesmo. E afinal, quem é? Hoje eu tenho 50 anos de idade. Eu irei completar 51 anos em agosto, embora eu aparente ter bem menos. A minha mãe morreu com 82 anos de idade e foi no ano de 2020. Esse relato começa então no início do ano de 2020, quando veio a pandemia. Eu me assustei nas primeiras 3 semanas porque eu não entendia o que estava acontecendo. Parecia que era uma guerra. A minha mãe havia tido um AVC isquêmico no ano de 2013 e eu fechei a minha pequena escola de idiomas e cursos profissionalizantes, onde eu só trabalhava para poder cuidar exclusivamente dela. Em um ano, ela recuperou a memória, mas mesmo com a boa fisioterapeuta, ela não voltou a andar. Alguns meses depois do AVC, ela fez um pequeno progresso e já conseguia subir as escadas de casa de 13 degraus com dificuldade, porém sozinha. Ela sempre chorava porque não conseguia andar como antes. Eu tinha paciência, eu cuidei dela como de uma filha, trocava fraldas, dava comida, dava banho e sim, parecia que foi uma melhora da morte. Mas em março, ela me disse que estava vendo uma sombra escura no seu olho esquerdo. Eu tinha muito medo de levá-la ao oftalmologista e descobrir que fosse catarata, pois nem todo mundo que opera catarata sabe bem. Muitos acidentes acontecem e eu conheço várias pessoas que não enxergaram mais nada ou perderam a visão completamente após a operação. Naquele ano, eu fiz um esforço imenso e passei 4 meses estudando o que poderia estar causando aquela sombra na visão dela. Nesse caso, se confirmasse o diagnóstico de catarata, eu também queria descobrir o que poderia ter causá-lo, se haveria algum jeito de tratar sem necessidade de cirurgia. Nos meus últimos estudos, eu descobri alguns suplementos e vitaminas que poderiam fazer o quadro estacionar ou até mesmo regredir. Então, eu consegui encomendar os colírios via correio, depois que fomos a 2 oftalmologistas que nos deram o mesmo diagnóstico, catarata escura. Os colírios demoraram alguns meses para chegar
e nós decidimos começar a fazer alguns testes no olho esquerdo que estava mais afetado, com uma visão limitada apenas a 1 metro, o último estágio antes de perder toda a visão. Eu tenho pânico de ficar cego ou de operar os olhos. Talvez isso seja algum trauma da minha vida passada. Já minha mãe não tinha medo de operar, e como eu a via como uma extensão de mim, o que eu não desejava para mim, eu também não desejava para ela. Então, nós começamos os testes com um colírio no olho esquerdo e tudo correu bem. Então começamos a usá-lo no direito também. Teve uma noite que ela me disse que não iria fazer a cirurgia para remover as cataratas. Eu perguntei por qual motivo ela não queria fazer e ela me respondeu: porque eu vou morrer. Eu perguntei como ela sabia disso e ela me contou que havia sonhado que estava morta na cama onde dormíamos e que eu olhava para ela sem me conformar. A minha mãe e eu sempre tivemos premonições, nas quais eu contarei em outros relatos. E sim, a minha mãe previu a própria morte do jeitinho que viria a acontecer. E foi exatamente 1 mês depois. Mas na hora em que ela me contou aquele sonho, eu não dei muita bola. Eu achei que fosse apenas um sonho como todos os outros, que expressam nossos medos quando são pesadelos ou desejos quando são bons. Então teve uma vez que eu tive um pesadelo com a minha mãe antes de morrer, onde eu dizia para ela não se preocupar, pois tudo era apenas um sonho e que em breve nós acordaríamos. Eu adoro ter sonhos lúcidos, mas infelizmente eles já não acontecem mais comigo. O que eu tenho agora é apenas paralisia do sono, e eu já explico. Bem, meus amigos, em novembro de 2020, a minha mãe infelizmente veio a falecer. Antes disso, ela ficou por 3 dias gemendo muito devido a uma dor forte na barriga que ficou muito grande e inchada. Foi nesse período que uma prima nos doou algumas coisas que eram da mãe dela, recém-falecida, tia do meu pai. E entre essas coisas estavam algumas toalhinhas que usavam por debaixo da fralda dela para não vazar urina no lençol, coisa que quase sempre acontecia. Eu e a fisioterapeuta gostávamos de exigir que a minha mãe fizesse o tratamento sozinha, fazendo com que ela não se apoiasse em nós, mas sim na bengala, para que ela ganhasse autonomia novamente. Então, essa noite, a minha mãe saiu sozinha do sofá para ir para a cama, que ficava ao lado, mas as suas pernas fraquejaram enquanto eu colocava a toalha para vedar a sua fralda. Ela escorregou na beirada da cama e caiu. E quando ela se levantou, começou a sentir muitas dores no fêmur. Ela sempre caía, até antes do AVC que ela havia sofrido, mas ela não parecia ter o seu osso alterado, porque nunca havia quebrado nada. O osso ficou doendo, o que impediu as sessões normais de fisioterapia, e nós estávamos na dúvida se ela havia quebrado ou não o fêmur. Ela dizia que não doía tanto, mas teve uma noite enquanto eu trocava a fralda, eu abri mais as pernas dela e ela gritou. Daí em diante, segundo ela, a dor foi piorando cada vez mais. Como não tínhamos homens em casa, eu teria que arranjar alguém para levá-la no colo e colocá-la no carro para fazer o exame do fêmur. Mas eu não conhecia nenhum que estivesse disponível naquele momento. À noite, ela, que sempre teve prisão de ventre desde mocinha, me pediu para que eu desse um remédio, porque ela não estava mais conseguindo fazer o número 2. Eu respondi que no dia seguinte nós iríamos de qualquer jeito fazer o exame, e que se ela tomasse o remédio naquele momento, teria dor de barriga a noite inteira. Então a barriga dela começou a inchar e a doer mais. Além dessa dor, havia também a dor do osso que não nos deixou dormir por 3 dias e 3 noites inteiras. Eu não consegui levá-la para fazer os exames, porque ela se recusou a ir ao hospital, dizendo que esse problema de intestino preso era normal e que ela já estava acostumada. Na tarde do dia 19 de novembro,
Notei que as pontas dos dedos, dos pés e das mãos delas estavam ficando azuis. Eu fui medir a pressão, mas não deu pulso. Eu pensei que fosse as pilhas do aparelho, então fui correndo trocar. Já estava começando a ficar desesperada quando a minha mãe me disse que o aparelho estava quebrado. Amigos, essas foram suas últimas palavras. Até então eu não sabia se ela havia morrido ou simplesmente desmaiado. Desesperado, eu liguei para os bombeiros, que me pediram para colocá-la no chão e massagear o coração dela enquanto eles estavam a caminho. Mas se eu fosse colocá-la no chão, mesmo com todo o peso que ela havia perdido nos últimos 2 anos, eu iria quebrar todos os ossos dela, pois os seus ossos eram grandes e eu sou uma mulher relativamente fraca fisicamente. Então eu fiz a massagem no peito dela, com ela deitada na cama mesmo onde estava. Embora eu não tivesse experiência em fazer esse tipo de massagem, os bombeiros chegaram em pouco mais de 10 minutos, colocaram-na no chão e deram choques. Depois de alguns minutos de tentativa, o que eu temia aconteceu. E eles me disseram que a minha mãe infelizmente havia falecido e que não havia mais nada que eu pudesse fazer. Depois de alguns minutos de tentativa, o que eu temia aconteceu. E eles me disseram que a minha mãe infelizmente havia falecido e que não havia mais nada que pudesse ser feito. Então, colocaram-na de volta na cama. Eu fiquei com ela das 4 da tarde até 1 da manhã, foi quando o carro funerário finalmente chegou. Durante todo esse tempo fiquei conversando com ela, como se ela pudesse me ouvir. Eu lutava para aceitar a ideia da morte dela. Eu tomo remédio para a pressão, o que me deixa sem emoções e com a calma absurda. Eu cortei uma pequena mecha dos cabelos dela e guardei para mim. Eu estava tão cansada, tão acabada, pois não tinha dormido há 3 dias. Quando o carro funerário a levou, eu não consegui ir junto para passar a noite lá com ela. Eu fui dormir, pois eu precisava descansar um pouco. A casa estava uma bagunça, com sujeira por todo o lado. Mas fui dormir, pois eu senti que eu precisava. No dia seguinte, acordei cedo e quem me acompanhou até o IML foi uma amiga e o marido dela, pois eu não tinha familiares que moravam perto. Eu estava totalmente perdida e não achava os lugares. Eu não sabia quais papéis eu precisava assinar, nem conhecia os procedimentos. Foi essa amiga e o marido dela que me ajudaram com tudo. Na hora de programar o enterro, eu pedi que fosse realizado no cemitério da Vila Formosa, porque todos da família estavam enterrados lá. Assim, para pagar os rosários a cada 5 anos, é mais fácil fazer tudo em um só lugar. Me disseram então que o enterro estava marcado para o fim da tarde. Estávamos na época da pandemia, então não fizeram autópsia, o que foi bom, porque eu iria odiar que a minha mãe fosse picada e esquartejada. Mas foi muito difícil para mim, pois eu queria saber se ela havia morrido por causa da fratura do fêmur. Eu sabia que quem quebra o fêmur, operando ou não, tem uma sobrevida de no máximo 5 anos, devido a uma gordura que sai de dentro do osso e entope as veias. Outra coisa que eu queria saber era porque a barriga dela estava tão alta, a ponto de parecer a barriga de uma grávida. Eu fiquei me perguntando se havia ocorrido alguma sepse ou uma septicemia e se a causa havia sido um câncer no intestino, diverticulite, ou se simplesmente o intestino dela havia colapsado a ponto de ter explodido. Eu considerava todas as hipóteses. Então, no fim da tarde, a prima do meu pai e o marido dela me levaram para o cemitério no carro deles. O meu primo não sabia o caminho direito do IML e o cemitério, e por isso acabamos nos perdendo no caminho, chegando quase no fechamento do cemitério. Eu me senti muito mal, pois eu não tive dinheiro para comprar flores e nem fazer um jardim na sepultura. Meus amigos, eu fiquei totalmente sem dinheiro depois que a minha mãe morreu, pois havia acabado de fechar minha escola, que já estava mal das pernas. Algumas primas me enviaram doações de comida e outras coisas. Amigos,
Eu sempre vivi com a minha mãe. Ela era minha companheira de casa e de vida. Ela morreu com 82 anos de idade. Eu tinha medo de ficar sozinho em casa, não por medo de ladrões que sempre entravam, não só no meu quintal, mas nas casas de toda a redondeza, mas por medo de aparições ou fantasmas. Naquela noite, os meus primos me deixaram em casa após o enterro. Antes de entrar, eu acabei encontrando uma vizinha e contei que a minha mãezinha havia falecido. Ela me contou que dentro de pouco tempo, várias amigas da rua também morreram e parecia que um anjo da morte havia passado por ali, pois nenhuma daquelas senhoras havia falecido por causa da pandemia. Durante a conversa, perguntei a ela como que conseguia morar sozinha. Ela disse que saía durante o dia para fazer o cabelo das suas freguesas nas casas delas e usava o seu tempo livre para ler. Enquanto conversávamos, eu, que morava de frente para ela, havia deixado o portão da minha casa aberto. A lâmpada do quintal estava queimada e eu, ainda muito perdida naquela noite, estava vendo uma luz tipo laser, um LED vermelho, tipo uma bola do tamanho médio flutuando no meu quintal, que estava acendendo e apagando e piscando sem parar. A vizinha então me perguntou se eu havia deixado alguma coisa ligada e eu respondi que não. Ou seja, eu não dei muita importância na hora. Eu deveria ter pedido licença e atravessado a rua e ido ver o que era aquela luz, mas eu estava perdida para pensar em fazer isso. Foi aí que a vizinha também havia visto e não estava louca. Quando eu entrei no quintal não havia mais luz nenhuma. Tempos depois, conversando com ela, eu perguntei se ela se lembrava da luz vermelha piscando no meu quintal. Eu disse que achava que a minha mãe havia vindo atrás de mim para se despedir, já que nem eu, nem ela percebemos que ela estava morrendo e não tivemos tempo para nos despedirmos, mesmo ela tendo morrido à tarde bem na minha frente. Ela então me pediu para não falar essas coisas, pois tinha muito medo. Depois que a minha mãe morreu, eu ainda sentia a presença dela dentro de casa e eu fiquei sentindo essa presença por cerca de um mês mais ou menos. Eu perdi o medo de ficar sozinha em casa porque antes eu tinha medo até de dia. Eu perdi o medo do escuro, pois eu cheguei à conclusão de que se algum espírito um dia aparecesse para mim, seria o espírito da minha mãe e ela com certeza não viria para me fazer mal. Embora eu não sei até hoje o que era aquela luz vermelha, eu só posso acreditar que se tratava dela, se despedindo e ainda muito preocupada comigo, me dizendo para entrar, fechar o portão e não ficar na rua, pois poderia ser perigoso. Então comecei a sonhar que ela tinha sido enterrada viva e saía de dentro do cemitério. Ela chegava toda limpa, sem terra e andando normalmente. Eu olhava para ela e dizia: "Mãe, se você voltou, temos que passar colírio novamente e vamos precisar comprar mais." Foi então que eu passei a ter paralisias do sono que me faziam ouvir os passos da minha mãe caminhando pela casa, fazendo barulho na cozinha, como se estivesse tudo normal. Então eu percebia que eu não conseguia me mexer e nem falar, e eu sentia o toque da mão dela. Um dia eu lhe pedi um abraço e ela me deu. Eu chamava o nome dela, Olga, mas a minha voz não saía. Nessas horas eu me sentia confusa e não sabia se ela estava viva ou morta. Mas sempre quando eu finalmente conseguia acordar, eu me deparava com a realidade de que a cama ao meu lado estava vazia. Nas últimas vezes que eu conseguia abraçá-la, esses abraços eram os melhores que eu já havia dado nela em toda a minha vida. Eu me sentia como se estivesse flutuando da sala onde eu durmo até a cozinha. A minha mãe tinha essas coisas de sonhos premonitórios, clareaudiência, clarividência, e eu, como ela, também comecei a ter esses sonhos premonitórios, além de ter visto aquela luz vermelha misteriosa na qual a minha vizinha também havia visto. Eu acredito piamente que a minha mãe esteja sempre por perto me protegendo e que por isso, durante muito tempo,
nada de mal me aconteceu. Eu sofro de depressão e ansiedade, e por várias noites depois da morte dela, eu tive muitas crises sérias, onde eu cheguei a pensar seriamente em acabar com a minha própria vida. Estranho é que eu só consegui chorar pela morte da minha mãe muito tempo depois. Era como se a ficha não tivesse caído ainda, já que na época eu não havia conseguido derramar nenhuma lágrima. Em uma dessas madrugadas em que eu chorava sem parar, eu consegui encontrar o endereço do meu grande amor, que vive em outro país e a quem eu pretendo procurar em breve. Não pode ter sido coincidência eu ter achado a casa dele o endereço no meio de um mapa e de uma rua com 4.000 números, sem nem ao menos saber o nome. A minha mãe sempre surtava cada vez que eu falava em ter um namorado, mas eu tenho certeza de que foi ela me soprando o endereço dele naquele momento de desespero. A minha mãe me teve para cuidar dela. Ela planejou o meu futuro. Você cresce e adota uma menina para cuidar de você, e os planos dela não incluíam namorados ou maridos na minha vida. Eu não nasci para ser mãe, e se eu tivesse que ser, eu adotaria. Mas na verdade, eu acho que eu nem quero isso. Eu vou fazer 51 anos de idade, eu quero viajar ao mundo, ser livre, ser uma eterna adolescente e viver o meu grande amor. Uma observação: a minha mãe emagreceu muito antes de morrer, pois quase não tinha fome. Ela comia apenas 2 colheradas de qualquer coisa e dizia: chega. O que me faz pensar na possibilidade dela ter desenvolvido um câncer no intestino. Se isso se confirmasse, uma mulher de 82 anos nem sequer poderia tomar anestesia geral e nem conseguiria passar pelos processos de quimioterapia, radioterapia e cirurgias. E com certeza ela teria passado os seus últimos dias muito infeliz, porque a sobrevida de uma pessoa com câncer no intestino, em média, é de 5 anos. Fora a devastação emocional que uma pessoa com câncer deve sentir. Eu fico pensando que se um dia eu tivesse algo parecido, eu prefiro não ficar sabendo. Eu acho essa vida muito cruel, e depois que eu fiquei sozinha no mundo, comecei a ter a impressão que eu já vivi o bastante. Meus amigos, eu só queria que alguém me desse alguma ideia do que poderia ter sido aquela luz vermelha na qual eu vi quando eu voltei do enterro da minha mãe, e também o que essas paralisias do sono podem significar. Eu sei que o espírito deve seguir em frente, mas eu gosto de sentir a presença da minha mãe aqui comigo. Eu não pretendo demorar muito tempo para morrer, então eu espero que ela e eu sigamos juntas o mais breve possível e que ela espere por mim aqui mesmo neste plano. Boa noite.